Oi, meus queridos. Então agora vocês vão aprender equação do segundo grau. Eu falo aprender porque alguns, infelizmente, chegaram ao primeiro ano e não sabem. Aqueles que já aprenderam, beleza, tá? É apenas uma revisão. Então, olhando aqui para a lousa. Equação do segundo grau. Nós temos a equação, ela vem desse jeito aqui, ó. A vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c, que é igual a zero. O que significa isso? Significa que A é o número que multiplica x ao quadrado. O B é o número que multiplica x. E o C é o nosso termo independente. O termo independente ele é ótimo, porque ele vem sozinho, não vem com letra, não vem com nada. Então agora eu dei um exemplo. X ao quadrado menos 5x mais 6. Quando eu chego a dar esse exemplo, eu tenho que mostrar para vocês quem é quem nessa jogada aí. O x ao quadrado, ele tá sem número nenhum aqui, mas ele tem um número 1 aqui escondido. Isso vocês já sabem. Então, o nosso A seria representado por 1. O nosso B, que é aquele número que multiplica o x, ele é representado por menos 5. E o nosso C é aquele termo independente, que eu falei que é aquele que vem sem letra alguma. Então, C é igual a 6. Então, tá aqui, ó. Todas as contas eu vou fazer olhando para isso, tá? Isso daqui é o principal aqui da nossa questão. Eu não preciso mais nem olhar para a equação. Eu só olho para esse quadrinho aqui e já era. Então, o A vale 1, o B vale menos 5 e o C vale 6. Toda vez que eu falo de equação de segundo grau, eu estou falando de Bhaskara, tá? E o Bhaskara, ele traz essa fórmula. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E o x, depois na continuação aí da fórmula, x é igual a menos b mais ou menos 6 quadrado delta sobre 2a. Como que nós vamos resolver isso? Vocês lembram que eu falei aqui que eu já separei o principal? Agora é só colocar isso aqui na fórmula. Aí fica belezinha, ó. Delta é igual a b ao quadrado. Quem que é o nosso b? O b é menos 5. Eu vou colocar entre parênteses. Daqui a pouco eu explico por quê. Menos 4 vezes A. O nosso A é 1. Vezes C. Nosso C vale 6. Eu coloquei esse menos 5 entre parênteses para a seguinte forma. Ele é um número negativo. Então, é melhor colocar entre parênteses. Não que isso vá influenciar em alguma coisa. Porque no final das contas não influencia em nada. Por quê? Porque ele está elevado a um expoente 2. E toda vez que o número está elevado a um expoente par, ele fica positivo. Facinho, né? Mas vamos colocar ali para não ficar bagunçado. Então, vamos continuar. Delta é igual a menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5, que é 25. Menos 4 vezes 1 vezes 6. Gente, toma o maior cuidado nessa continha, porque o que acontece? O aluno acaba fazendo essa conta tudo junto. E não é, tá? Você faz aqui a potência, depois menos 4 vezes 1 vezes 6. Isso aqui é junto, para não dar confusão lá na frente. Então, 4 vezes 1, 4, vezes 6, 24. Então, eu tenho aqui 25 menos 24, eu tenho que delta vale 1. Chegamos ao valor do delta. Quando a gente chega ao valor do delta, a gente vem na segunda parte da fórmula, que é x é igual a menos b mais ou menos x quadrado delta sobre 2a. Como que eu resolvo isso? Olhando exatamente isso aqui e o nosso delta ali que nós já encontramos. Então, eu tenho x que é igual a menos b, nosso b vale menos 5. Então, por obrigação, eu tenho que fazer um jogo de sinal. Menos com menos, mais. Então, menos com menos, mais, então vai ficar 5. Mais ou menos raiz quadrada do delta. O delta vale 1. Se o delta vale 1, a gente coloca 1 aqui. Não inventa moda. 2 vezes a. 2 vezes 1. Belezinha. Agora a gente vai diminuir isso daí para poder calcular. X é igual a 5 mais ou menos raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 é 1 vezes 1, 1. Então a gente coloca aqui 1. 2 vezes 1, 2. Não acabou ainda não. Agora a gente tem que ver um valor positivo e um valor negativo. Referente a isso daqui, ó, que eu estou falando. Então a gente acha as duas raízes. Bhaskara nada mais é do que achar as duas raízes. Então, o primeiro a gente chama de x'. O segundo a gente chama de x duas linhas, ou x1 e x2, tanto faz. Então, 5 mais 1, a gente trabalha com positivo lá. 5 mais 1 dividido por 2. E aqui embaixo vai ser 5 menos 1 dividido por 2. 5 mais 1,
6 dividido por 2, que é igual a 3. Beleza? Achei a minha primeira raiz. Depois eu tenho 5 menos 1, que é 4, dividido por 2, que é igual a 2. Então eu posso falar que as raízes dessa equação aqui, que eu dei como exemplo, então as duas raízes são 2 e 3. Fechou? Agora, ficou muito fácil. Bhaskara todo mundo sabe, é só substituir na fórmula, beleza. Mas agora eu vou ensinar para vocês soma e produto.